Boa noite. Hoje nós vamos... boa noite para todos os amigos, irmão em Cristo também, quem que está nos acompanhando, a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre a consequência do pecado. Sabemos que o pecado ele gera consequência quando o homem ele se submete a errar. Pecado é um erro cometido através do homem. Está aí o nosso acesso, nosso site oficial, Conversando com o Pastor Simar. Siga o nosso Twitter com o Simar, nosso Instagram oficial, Instagram com o Pastor, siga nosso blog oficial também, Conversando com o Pastor Simar. Assista também ao vivo no Twitch, também, Conversando com o Pastor Simar. Nossos novos canais hoje, o Twitch e LinkedIn, os novos canais que são abertos. Entra, visualiza o nosso trabalho, também participa também dos nossos canais, porque são canais abertos para você. E dando sua opinião, pedindo oração. E hoje nós estamos com temas, faça o seu pedido também, com o seu comentário, no Facebook, Conversando com o Pastor Simar. E não esquecendo que nós estamos também com patrocínio também do salão e a camisas que nós estamos, o salão Lexter, cabeleireiro. E também nós vamos trabalhar em breve com a camisa personalizada para venda. Confira aí o modelo, se você quiser fazer seu pedido, pode botar no nosso, faça aí seu pedido, que nós vamos trabalhar. E que Deus venha nos abençoar hoje, falar de um tema que é muito polêmico, que é muito pouco falado nas igrejas, a consequência do pecado. Nós, como ser humano, nós olhamos muito o lado espiritual, mas muitas das vezes nós temos que ver também não só o lado espiritual, não. Nós temos que ver que quando você faz a vontade de Deus, você sabe que o inimigo ele é uma laço, é como um laço do passarinheiro. Então, a Bíblia nos faz muita advertência sobre a consequência do pecado. E hoje nós vamos falar sobre isso, porque nos dias atuais que nós vivemos, dia de hoje, você vê o homem, mas muitas das vezes você sabe que o homem ele tem muitas falhas, sujeito a errar. Mas pelo que eu tenho observado também, algumas pessoas, também é difícil reconhecer que está errado. Aí nós vemos consequências na vida do ser humano, em percas de famílias, porque o pecado também leva, dependendo da situação do que o homem errar, que o homem fazer. Eu estou com uma palavra aqui, em 1 João, que fala sobre o que nós estamos falando, né? Primeiramente, aqui em João, capítulo 1, se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Se dizemos que não pecamos, fazemos de mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então, João aqui ele faz uma advertência sobre a confissão do pecado, quando é praticado, e
não confessado, quer dizer, que a pessoa que não confessa ao pecado dele, que muitas das vezes as pessoas erram nessa falha, porque errou. O pecado não é só pecado, adultério, é prostituição, também se chama pecado, também é a falta de amor para com o próximo, também tem um pecado dos que a pessoa, os filhos não obedecem, e vai dando consequência em maldições na vida. Então, o pecado ele gera várias situações, várias brechas na vida do ser humano. Então, ele abre um portal para o inimigo fazer destruição na sua vida. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre João. Ele fala que quando você pecar, você errar, você chega e pede o perdão. A confissão do pecado e o perdão por Cristo. Quer dizer, quando o homem ele erra, ele gera, vamos dar um exemplo, que a gente sempre fala aqui, o exemplo de Davi. Davi ele errou, cometeu, também mandou matar, colocar Urias na frente de batalha, cometeu também, veio consequência dentro da casa de Davi, para ele, porque os seus filhos começaram também a cometer pecado. Houve pecado de morte dentro da casa de Davi. Quando ele começou a olhar Betseba, primeiro foi a consequência, ele começou pelo olhar de Davi. Ele não, quando o homem começa a entrar no estágio de pecado, ele não passa a olhar a consequência. E Davi, como rei, o homem hoje que nós vemos, homem natural, ele começa, muitas das vezes, vamos falar sobre a traição. Traição é quando você quebra uma aliança de confiança com alguém, e isso se chama pecado. Tanto para com a parte da mulher e para com a parte do homem. Então, não gera dentro da casa da pessoa uma intriga, e gera dentro do casal um esfriamento no relacionamento. A mulher não passa a olhar mais o marido com amor, e o homem também não é a mesma coisa. Quando o homem começa a se esfriar dentro da sua casa, ele tem que procurar ver por que está acontecendo um esfriamento do casal. Então, nós estamos falando para que não venha gerar consequência de destruição. Primeiramente, quem é afetado, a consequência do pecado, são os filhos. Então, nós estamos falando também, quando a pessoa começa a ver um amigo com a sua namorada, ou com a pessoa que gosta, aí começa, Satanás começa a jogar um espírito chamado inveja. E ali começa, vamos dar exemplo, começa a manipulação, começa a imaginação, começar a pensar coisa. Davi, ele quando olhou, viu a beleza de Betseba, ele começou a ser induzido pela beleza de Betseba. Mas Betseba era uma mulher que já era casada, era uma mulher que nós temos como exemplo, que quando você passa a conhecer o lado espiritual, você passa que o homem natural ele não vê a consequência do pecado como erro. Ele passa a pecar, ele passa a errar instantaneamente. E isso tem gerado em muitas, não só na igreja, mas em muitos lugares, a destruição. Dentro da igreja começa a destruir tanto o pastor, destruir os irmãos da igreja, começa dentro da igreja uma falta de amor para com o próximo. Isso é consequência de chamado pecar. Então, o João aqui disse, se dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Porque o homem natural, ele tem uma base, esquecendo que quando ele erra, ele pode levar dentro de uma situação dele,
não muitas das vezes, ele não mede a consequência dele. Antes de fazer, ele tem que medir as suas consequências, porque outras pessoas também você vai ser atingido. Nós temos várias referências bíblicas, consequência de atos, né? Quando a Paulo, não só Paulo descreve, mas o próprio Jesus disse que pode gerar também a consequência do pecado, pode gerar morte, pode gerar enfermidade ou doença, e começa a vir um vento de destruição. Pode também destruir a amizade, também o pecado ele faz isso. Quando a pessoa ele passa a ter uma amizade sólida, quando a pessoa começa a deixar o pecado entrar na vida dele, começa a destruir a ele e a quem está perto dele. Então, a consequência, ele vem como um vento, ele vem para a destruição, é como um ciclone. Ele vem para a destruição de muitas pessoas, até chegar aquelas 2 pessoas que errou, ele vai passar por outras pessoas, vai haver também pessoas que já estão querendo, a Bíblia diz que nós somos cercados de uma nuvem de testemunha. E muitas das vezes uma relação sólida, um casamento, uma amizade, ou um amor, né? A namorada começa a esfriar com o namorado, um amigo com a sua amiga, porque tem muitas coisas que pode levar uma consequência de destruição. Então, hoje nós estamos falando aqui sobre a consequência. Então, a Bíblia fala que a consequência da desobediência a Deus pode levar um homem a morrer. Então, morte súbita, pode ser uma morte instantânea ou morte também devagarzinho. Então, e outra coisa, a Bíblia fala também que o pecado, ele vem o pai do engano, porque muitas das vezes as pessoas, ele não mede, que sabe que o Satanás, ele é pai da mentira. Então, ele coloca no coração do homem o que ele está fazendo que não é errado. Então, passa a olhar como coisa natural. Então, o pecado não é natural. O pecado, ele tanto abrange o mundo espiritual, onde a pessoa tem um relacionamento com Deus, ele passa a se esfriar com Deus, primeira consequência, quando a pessoa está dentro do Evangelho. Você que está dentro do Evangelho, você que não sente mais a presença de Deus, você tem que ver que muitas das vezes existe o esfriamento. Para aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, isso está se cumprindo. Por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, o amor de muitos estão esfriando. Estão, hoje, dentro de uma situação, estão esfriando. Não participa mais de coisa dentro da igreja, primeiramente dentro da igreja. Ele começa a sair, se ele canta, se num grupo de louvor, se ele não tiver um amor pelaquilo que ele está fazendo, ele vai acabar deixando aquilo. E muitas das vezes existe o pecado que a pessoa às vezes está com vergonha de confessar. Hoje em dia nós vemos dentro da igreja a pessoa com medo de confessar o pecado, porque ele sabe que pode gerar uma consequência, uma destruição na vida dele. Então ele fica com vergonha, então ele não confessa. Por quê? Porque a pessoa não dá oportunidade da pessoa também confessar. Ainda tem isso. Agora, a consequência do pecado gera na vida da pessoa morte, espiritual principalmente. Ele passa a perder uma comunhão dele para com Deus. Então, passa a ter um esfriamento espiritual. Então, essa é a consequência primeira da vida do ser humano. A consequência do pecado. Por quê? Ele não ora mais, ele não busca mais. Nós estamos advertindo hoje você, que está muitas das vezes, principalmente as pessoas que gostam de buscar, que gostam de amonte, gostam de estar em comunhão com Deus na igreja, jejuar. A Bíblia diz assim, quem está de pé, ore para que não caia. Porque a Bíblia diz que muitas das vezes
eu tenho observado que as pessoas hoje, o que é o escândalo? O escândalo, se a pessoa vai confessar uma pessoa, você que tem pastor, você vai direto ao seu pastor, não comente com A e com B, para que não venha se gerar, vai gerar uma consequência. De repente, o teu pastor ele vai saber conduzir aquela situação em que você está. Não chega para qualquer um e conversa, não, porque a maioria das coisas que acontecem na igreja, a pessoa já passou, já confessou com outras pessoas que não tem nada a ver, não são nem de ministério, não tem nem vínculo ministerial. E acaba gerando, não tem sabedoria, aí começa a vir um escândalo. O escândalo não é aquela pessoa que cai, mas sim são aquelas pessoas que levam a vida de outro. Vão dizer assim, tá vendo? Fulano traiu a mulher, agora quer dar uma de santo. Não é isso. Então, se ele ou ela confessar o pecado, agora cabe os dois, se ama um ao outro, eles vão perdoar um ao outro. Agora, a amizade é a mesma coisa. Não andarão dois juntos se não tiver acordo. Se não tiver acordo, é melhor que se separe. Mas a consequência é como uma casa que cai, é construída na areia. Caiu para levantar essa casa. Então, antes, amados, de vocês cometer situações, você primeiro pensa naquilo que pode trazer, porque nós vemos consequência que as pessoas induzem, a Bíblia diz que o homem é induzido ao pecado. O que quer dizer isso? Quer dizer, a atração vem primeiramente uma atração física. Então, quando entra uma atração física, porque o amor não é uma atração física, o amor é uma coisa espiritual. Então, nós estamos falando de quê? De consequências que pode gerar dentro de uma situação uma consequência. Então, quem cobre a sua transgressão nunca prosperará. Já começa daí, não vai prosperar. Então, amado, hoje nós falamos que mas quem confessa, deixe, alcança a misericórdia. Então, a misericórdia de Deus é o amor. Então, nós estamos falando hoje que você hoje passa a entender que a sua vida tem jeito. Se você está fora da igreja, se você está afastado de Deus, Deus não se afastou de você. Você, muitas das vezes, é o que eu tenho falado sempre aqui na live, que as pessoas, assim, eu estou, essa semana, segunda-feira, uma pessoa, o rapaz aceitou Jesus aqui, porque porque existe conselhos que nós, pastores, ou a pastora, tem que chegar para o seu membro, conversar direitinho sobre a consequência do pecado. Porque quando ele é um membro, quando ele abraça a fé, ele tem que saber que quando ele abraçou a fé, ele é um alvo. Então, nós estamos falando aqui sobre a pessoa que está de pé e sobre a pessoa também que peca ou erra. Aí vem uma destruição de consequência. Então, quer dizer, o pecado traz uma consequência, um deslize pode fazer muitas vidas se afastar do Senhor. Então, hoje nós estamos falando sobre Deus na sua vida, sobre os mandamentos, que é muito sério, é muito sério. Nós vemos pessoas, quando a pessoa errar, não critica, quando a pessoa tem uma queda, você não fica zombando, né? Você não fica maltratando, porque antigamente tinha a primeira vez que eu vi uma pessoa dentro da igreja passar por uma punição dentro da igreja, eu vi a mocidade da igreja desprezar aquela pessoa, se afastar. Por quê? Porque se torna muito santo e acaba afastando da pessoa. Não é essa hora que a gente tem que se afastar, não. É essa hora que a gente tem que abraçar a pessoa, ver o que a pessoa está sentindo, porque ela pode estar sentindo mal, sentindo sufocada, querendo conversar, e às vezes as pessoas têm essa mania, principalmente
O crente espiritual, ele tem que saber conduzir a sua vida e conduzir a vida de outros. Vamos dar exemplo, nós estamos aqui na live, agora, se alguém chegar com um pastor da sua igreja, conversar, porque entre o gabinete, às vezes a maioria, as pessoas, quando conversam com o pastor, ele já conversou com um A, B. Então, quer dizer, aí a vida dele explode dentro da igreja. Nós não precisamos citar, como se diz, exemplos de pessoas. Isso aqui não é para a gente dizer que fulano está errado, fulano está errado, não. Nós estamos falando de uma procedência de pecar, de a pessoa errar e saber que quando você erra, você sabe que é a consequência do pecado vem. Então, nós aprendemos dentro da igreja, a Bíblia diz que nós não podemos associar a nossa vida com o pecado. Mas o homem é falho, o homem é sujeito a errar, é sujeito a falhar. Então, nós estamos falando de um amor incondicional, que é o amor de Deus, o amor que é ágape, o amor de união. Então, a consequência vem quando a pessoa está na igreja, ele começa a perder a comunhão, ele passa a ver as coisas dentro da igreja natural. Então, isso é a visão natural humana. Vamos dar exemplos. A pessoa é cristã, o lábio dele, a Bíblia do lábio do crente, não pode jorrar duas águas, não pode chegar dentro, brigar também é um pecado. A agressão também é pecado, não é somente... Nós não estamos falando aqui sobre adultério, nós estamos falando de consequência do pecado. Nós estamos falando de pessoas que muitas das vezes estão, vamos dar exemplo, espancando os seus filhos. É como eu falei, quando você bate no seu filho, você tem que ensinar ele, primeiro, antes de bater, primeiramente, por que ele está apanhando. O membro é a mesma coisa. Ele tem que saber por que ele está levando uma disciplina. Por quê? Então, a nossa vida hoje é gerada... Nós não podemos colocar filho numa redoma, não botamos membro dentro de uma redoma, não, nós podemos que mostrar que ele vai... Vamos dar exemplo, a Bíblia, a pessoa fala assim, pode fazer isso, pode beber, pode prostituir, pode fumar, pode cometer lascívia. Lá em Gálatas também fala, Gálatas 5, o pecado também da carne. Então, hoje nós estamos falando de várias consequências que a Bíblia nos traz, relata sobre isso. Então, nós estamos falando, mostrando que o amor de Deus ele gera dentro de quando você está dentro, confessando uns aos outros a culpa e Deus vai perdoar. Então, nós temos aqui o quê? Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não a outras pessoas. Às vezes tem pessoas que falam, não, eu estou enganando a mim mesmo, não estou enganando ninguém, não. Eu estou enganando, dizendo, fulano está enganando, o pastor está enganando fulano. Não, a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que ele está enganando a si mesmo. Vamos dizer, tem palavra que as pessoas dizem, fulano está brincando com Deus. Então, tem um pecado de Safira também, de Ananias, sobre roubos. Ananias fez o quê? Vendeu a propriedade e diz que vendeu por tanto. O Espírito Santo revelou a Pedro que ele não tinha vendido por tanto. Vamos dar exemplo, vendeu por 50. Chegou lá para perto de Pedro, levou 25. O Pedro aqui, está 25, vendi. Mas o homem de Deus, quando está na direção do Espírito, a igreja, quando está na direção do Espírito, ninguém fica enganado, não. Pelo contrário, Deus age dentro da igreja. Então, nós estamos falando sobre consequências, sobre atitudes imaturas, porque o pecado, ele, quando a pessoa comete, é imaturo. A pessoa é imatura. Ele comete pecado, mas ele mesmo não tem maturidade. Quando ele começa, não vou fazer isso, não vou falar aquilo, porque é imaturo, porque o pecado, quando é cometido, quando a pessoa não conhece, a pessoa é imatura. O que quer dizer espiritual, não tem conhecimento. A Bíblia diz assim, errai
por não conhecer as Escrituras Sagradas, porque nela contém vida eterna. São ela que testifica de mim. Então, nós estamos falando sobre o quê? Sobre a consequência. E a Bíblia nos fala sobre também um monte, lá em Deuteronômio, a consequência para o povo de Israel, que nós somos o povo de Israel ligado através de Jesus Cristo. Nós somos enxertados no jabuzeiro, na oliveira. Então, nós somos ligados espiritualmente a Cristo. Então, o amor, ele passa a ter poder na vida de outro quando a pessoa, retribui o amor um ao outro. Aí não é pecado. Um casal, uma menina começa a conhecer o seu namorado, começa a não conhecer em sentido sexual, não. Não, sentido espiritual, quando ela abre a sua vida para o seu namorado e seu namorado abre a sua vida. Agora, quando passa para o lado sexual, já é diferente, já gera dentro de um casal, mas nós não amamos, nós não gostamos, porque antigamente tinha aquela prova de amor, a pessoa dava a prova de amor, não, eu te amo, não, biblicamente não existe prova de amor, existe prova de amor de Deus na nossa vida. Então, nós hoje estamos falando da consequência da mentira, do engano, né? A mentira e o engano é a mesma coisa. É quando você não reconhece que você está todo errado, é quando você reconhece que você está, vamos dizer, enganando a si mesmo, não enganando alguém. Então, nós estamos falando de consequência. E aqui em Tito também fala, né? Diz assim, administramos que sugere no principado, potestade, lhe obedeça e esteja preparado para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem contencioso ou mais modesto, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Então, nós temos que falar hoje, nós não estamos falando sobre a desobediência, porque a desobediência, ela tem, como falamos, gera morte. Então, nós estamos falando de uma vida do crente, a vida do ser humano. A vida do ser humano, ele tem, quando ele começa, ele tem um alto e baixo. Então, o que eu quero dizer hoje para você, amado, não errei. Se errar, cometer, você tem um advogado, que é Jesus. Mas, além de você ter um advogado, você também tem um pastor, ou uma pastora, como se diz, ou uma pessoa que está na direção de um... Porque quando você confessa um dirigente de um trabalho, ele tem, por respeito, submissão ao pastor, ele tem que levar o conhecimento do pastor. Então, ele chegava à pessoa, olha só, eu não quero saber, você procura o pastor e conversa com o pastor. Então, são comentários que nós estamos falando aqui da palavra, que as pessoas têm que entender que quando a pessoa ela tem que ir diretamente a uma pessoa responsável da igreja. Ou então procurar uma pessoa que seja idônea, madura, que vai começar, ou então vai levar o pastor vai conversar com a pessoa. Então, existe vários sentidos de você poder recuperar sua vida, recuperar seu casamento, recuperar sua amizade, recuperar pessoas que você perdeu por causa da sua traição, porque muitas das vezes a traição, a pessoa perdoa a pessoa, mas muitas das vezes está jogando sempre na cara. E o amor de Deus não é isso. A Bíblia diz que quando nós erramos, a Bíblia fala que Deus joga no mar de esquecimento, quer dizer, está lá, mas o homem não. Deus perdoa o pecado, mas o homem não perdoa. Ainda tem essa. Porque está sempre lançando em rosto, Deus nunca lança em rosto o pecado da pessoa. Ele, pelo contrário, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Tiago também fala, né? Fala sobre isso. Nós estamos falando, Tiago também fala que quando nós, nem posição de mão, quando você orar para uma pessoa, se a pessoa estiver em pecado, é perigoso ungir a pessoa. Hoje nós falamos sobre a unção também. A unção
é um ato de fé. Mas se a pessoa também estiver no erro, ela passa também, aquela unção que ela está, pode trazer consequência espiritual. Então, nós aprendemos aqui, a fé é a fé, né? Nós estamos aqui em Tiago 4, devemos resistir às paixões, quer dizer, que é inflamável. É que nem um álcool, é que nem a gasolina que inflama, queima. Diz assim, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto? Sabe dos vosso deleite que nós vosso membro guerreiam, cobiçando e nada tem de som invejoso, contencioso, não pode alcançar combate. Guerra em nada tende, porque eu não perdi. Não pedi. Perdi, receberei, porque pedis mal, para que gaste em vosso deleite. O adultério e adultéria, não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, nós estamos colocando aqui a consequência. Então, você cria uma abertura no mundo espiritual para que você venha ter uma inimizade com Deus. Você tem que aprender que você não pode servir dois senhores. É a mesma coisa. O pecado, você vai servir o mundo do pecado, ou vai servir a Deus. Então, você tem que abranger uma coisa só. Então, você tem que saber que há uma consequência da sua desobediência. E a desobediência, aqui nós falamos assim, em Tiago, também diz assim, meu irmão, tomai, por exemplo, as aflições e a paciência dos profetas, em nome do Senhor. Quer dizer, quando você toma a paciência dos profetas, exemplos, você passa a adquirir o que? Amor. Então, aqui, ouvi que foi dito, a paciência de Jó, e visto a fim que o Senhor lhe porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meu irmão, não jure nem pelo céu, nem pela terra. Quer dizer, não faça juramento que você não possa cumprir, porque quando você jura, você acaba cometendo pecado. Então, confessai a vossa culpa uns aos outros e pelos outros, para que sararei a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Elias, em homem sujeito à mesma paixão, que nos orando pediu que não chovesse, e por 3 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, choveu. Quer dizer, nós, embaixo ainda diz assim, então, quer dizer, nós estamos aprendendo que quando você está na presença de Deus ou você não está, não importa a sua vida, importa que você hoje entenda que você é casado ou mora com uma pessoa, você traiu a confiança daquela pessoa para com você. E não, muitas das vezes, ela acaba esfriando, acaba separando e vai morar com outra pessoa, o casamento se desfaz como um papel, né? Vamos dar exemplo, a pessoa acaba cometendo atos, vamos dar exemplo, você está dentro de um casamento, você jurou fidelidade, hoje em dia dentro do casamento, hoje não existe, até a morte separe. Não existe mais essa palavra hoje. Hoje essa palavra foi anulada, porque quem anulou não foi Deus, foi o homem. Então, quando você passa, em todo sentido, tem uma relação com uma pessoa que você ama, que você gosta, entendeu? Primeiramente, se a pessoa te perdoou, você perdoou a pessoa, então vai vir uma consequência. A não ser se a pessoa perdoou e acabou, morreu. Mas outras pessoas não interessa quando há uma relação a dois.
porque, principalmente, a não ser quando a pessoa está dentro, não é solteira, não tem compromisso, às vezes errou com uma pessoa, então ele passa a gerar consequências da desobediência pessoal. Então, não entra aí casal, não entra, é ele pessoalmente, é dele, é pessoal. Existe o pecado pessoal, que é meu, aí eu não posso culpar ninguém. Eu errei, eu tenho que assumir. Então, existe a consequência, o pecado a dois, o pecado, ou seja, é um pecado só, não interessa. Não existe pecadinho nem pecadão. Então, hoje nós estamos falando que você hoje olha pelos olhos da fé. Se você está afastado de Deus, olha pelos olhos da fé. Reconheça que você é falho, que você não existe. Não existe pessoas que é perfeita em tão ponto de não perdoar. Tem pessoas que falam assim, o pastor, eu estou guardando a mágoa de fulano. Isso acontece. Isso é falho. Mas não pode ficar com aquela falta, com aquele sentimento dentro de você, você matutando, lembrando do que a pessoa fez com você, do que a pessoa está fazendo, você está vendo, a pessoa errar. Se você, primeiramente, chama para uma conversa, irmão, olha só, irmão, eu não estou gostando da sua atitude, ou fulana, eu não estou gostando, porque dentro da igreja existe vários setores, coisas que pode, falta de inimizade, às vezes as pessoas hoje têm vários preconceitos, o homem é cheio de preconceito. Primeiramente, o preconceito, não perdoar o outro, esse é o preconceito. Se a Bíblia nos ensina que nós temos que amar individualmente, ou sempre, sem esperar da pessoa alguma coisa, se você ama assim, amém. É como a Bíblia diz, quando a pessoa aceita Jesus, ela confessou diante do homem, diante dos anjos, ele é alcançado misericórdia, quer dizer, há uma festa no céu. Então, nós hoje falamos aqui que o pecado ele não tem fronteira, não. É universal. Aqui no Brasil, os homens pecam, Estados Unidos, o homem erra. Existe país que o pecado é momentâneo, errou aqui, daqui a pouco está errando de novo, está errando. Então, existem coisas que são fronteiras, são abertura que a sua vida você está dando para Satanás te destruir. E você pode ver consequência de uma enfermidade também. Então, são consequências chamadas da desobediência. Então, a consequência, ela gera tudo isso que eu falei. Então, nós aprendemos, primeiramente, não devemos ter paixão, aquela paixão. Não. Então, primeiramente, quando existe uma paixão, a paixão também pode gerar ciúme. E o ciúme pode gerar morte, também consequência do pecado. Então, você, por motivo da sua vida, você está em Cristo. Tem pessoas que têm ciúme do pastor, o pastor não pode conversar. Dentro da igreja havia uma pessoa que eu não podia conversar com ninguém. Essa irmã, ela toda vez que eu conversava para orientar uma pessoa, ela ficava me olhando, ela ficava me olhando, e eu ficava olhando para ela e pensando, o que essa irmã está vendo? Um dia chegou para mim, você conversa com todo mundo, mas comigo não conversa. Eu falei para ela, olha só, eu não converso com você, porque eu sei que você está cheia de ciúme, e muitas das vezes o homem casado, a mulher casada, ela tem que vigiar, porque muitas das vezes existe um ciúme que a pessoa não fala, mas é o pior ciúme que tem. Pode gerar agressão, porque um marido ou a mulher, muitas das vezes, ela pode ficar com ciúme, chegar em casa, na hora, ela não vai agir, não, mas vai agir depois dentro de casa. E aí vai surgir a briga. Às vezes a pessoa está tão cega no ciúme que acaba gerando consequência, morte. Nós vemos na televisão namorado matar namorada, mulher matar marido, marido matar mulher, então amigo matar outra amiga, então sucessivamente são coisas que a gente aprendemos com a palavra de Deus. Então existe consequências.
né? Às vezes a pessoa pegar uma traição e não perdoar. Tem pessoas que não têm condição, muitas das vezes. O que eu estou falando aqui é a consequência do pecado. Ela pode gerar espancamento, porque existem muitas pessoas parando em delegacia, levando, muitas das vezes, está sendo. E outra coisa, tem mulheres que estão sendo espancadas, acha que o marido ama, acha que o amigo. Não, pelo amor de Deus, não confunde. Primeiramente, quando há espancamento, não existe amor. Porque, eu tenho que submeter uma pancadaria, isso é amor? Que amor é esse? Então, esse ciúme violento, isso pode também gerar consequência na vida da pessoa, porque lá na infância, ou dos pais dele, houve também uma reação assim também. O que o filho vê o pai ou a mãe fazendo, ele vai fazer a mesma coisa. Futuramente, ele vai ser um marido. Se vê o pai espancar a mãe, ele vai querer espancar, aquilo que na mente dele vai conduzir ao pecado, à destruição. Então, um belo dia aquilo vai brotar na mente da pessoa. Então, ele vai começar a visualizar a mulher ou o marido da mesma situação. Então, vai gerar uma maldição na vida daquela criança. Ela cresceu, mas, na realidade, a mente continua visualizando, tendo visões do espancamento, porque também tem pessoas que o pai, a mãe espanca, e aquilo fica um trauma. Irmão, pelo amor de Deus, você pega, se você tiver trauma de infância, procura uma pessoa especializada, um psicólogo, procura uma pessoa que possa te levar você também a se curar, porque o ciúme, acesso, ele pode destruir, ele pode matar. Às vezes as pessoas não falam, mas a bebida, o tóxico, a dependência química, pode levar muitas coisas à destruição. Então, não é vida de uma pessoa que está em jogo, não, é vida de muitos. O pecado, ele gera consequência nessa área, destruição. Quando entra numa casa, destruiu tudo, lavou, varreu tudo, e não ficou nenhum móvel de pé. E a pessoa passa a sentir, porque quando a pessoa ama mesmo, duvido. E outra coisa, quem ama mesmo, perdoa, fulano volta para casa. Eu já vi com vários tipos de pessoas orando para o marido voltar. E ele voltou, graças a Deus voltou. Mas aí vem procurar a gente e fala assim, pastor, meu marido voltou, você orou, orei. Mas só que tem que não repita mais, não tenha mais essas situações de você inteiramente ficar jogando na cara dele, porque ele não vai aguentar. A pessoa, porque eu amo e você cometeu isso. Peraí, se você perdoou, se você perdoou a amizade de a pessoa que errou, você tem que o quê? Esquecer. Então, o modo hoje de nós falarmos sobre consequências, existem vários tipos de consequências que nós vemos na televisão, que são consequências perigosas. A pessoa armando para matar o outro, às vezes com ciúme, às vezes a pessoa também ainda tem essa. Às vezes o marido está tão ciumento que às vezes a mulher não está traindo. A mulher não está traindo, ele acaba visualizando aquilo na cabeça dele, fulano está me traindo. Só isso é ciúme de que destrói. Então, você tem que fazer o quê? Um tratamento psicológico, um tratamento físico, porque tem pessoas que o marido vai embora, entra numa depressão, deixa de relaxar, a mulher acaba relaxando, não se cuida. Não é assim, não. Você também não se cuidando, você também está gerando consequência. Fulano foi embora, eu não tenho mais gosto para nada, eu não tenho mais vontade de levantar da cama. Minha irmã, meu irmão, às vezes tem até amizade, a pessoa passa a ver o outro, porque fulana, tá, dois amigos, a minha mulher ou minha amiga, não, peraí, separa as coisas. Hoje o grande defeito das pessoas é não separar, não confunda liberdade, não, irmão, amizade com liberdade, não. Onde a do um chega, a do outro termina. Então,
a consequência do pecado vem. Ela pode vir como vento, destruir a tua família, teus pais, porque, primeiramente, quem vai ser destruído são os filhos. Então, hoje nós estamos falando sobre consequência do pecado. Se você, hoje, pode fazer esse comentário, se você precisa de ajuda, estamos aqui para ajudar. Se você precisa de um conselho, estamos aqui para aconselhar. Nós não estamos aqui para fazer auto-julgamento de ninguém e ninguém se fazer do outro. Então, a pessoa que julga o outro, ele não é capacitado a perdoar. Quando ele começa duas coisas, vamos dar exemplo. Isso acontece muito com pessoa imatura. Teve um relacionamento com outra pessoa, aí começa a jogar a vida da pessoa no vento. Ah, porque eu fiz isso com fulana, fiz isso com ciclano, isso é ato imaturo. Isso é coisa imaturo. Se o errou, acaba, morreu, esqueceu, perdoa. Fulano, não, isso é ato imaturo, é consequência do pecado. A pessoa pode também levar, vamos dar exemplo, a pessoa que joga a outra na mídia, como já vi casais sendo jogando o marido na mídia. Irmão, isso é ato imaturo. Isso é ato de... Nem criança, ela faz isso. Isso é ato de vingança. Não, fulano tem que me pagar, eu vou destruir fulano. E acaba lançando os problemas dela dentro da mídia e acaba todo mundo... mesma coisa, eu como aqui num prato de comida, eu chego aqui na redes sociais e posto porque eu comi. Irmão, isso é ato imaturo. Eu comi ovo, amém, eu tenho para comer ovo. Se eu como filé mignon, eu como. Então, quer dizer, agora, quando eu chego aqui, exponho uma pessoa, exponho uma igreja, exponho um pastor, exponho um marido, exponho minha amizade, exponho a amizade de outros, eu estou me expondo também. Quando você expõe uma pessoa, é porque você também está se expondo. Então, muitas das vezes, você não vê o eco. Então, cometido. Mas quando você expõe uma pessoa, você está expondo você também. Então, nós estamos falando consequência de pecado. Não adianta. Uma certa vez, eu estava na reunião e Deus, pela misericórdia, Deus me mostrava uma pessoa ali sendo traída pela própria amiga. Hoje é comum você ver isso. Hoje é comum você ver um amigo trair o seu amigo, ver a amiga trair sua amiga. Isso é comum. Ver a cunhada trair seu marido, ter relação com o seu cunhado. E hoje em dia é tão fato comum que uma pessoa casa com uma pessoa, com o cunhado, e sucessivamente isso é comum. Mas para Deus o pecado é o mesmo, né? Quem foi de uma época da década de 60, como eu sou da década de 63, a minha mãe ensinava muita coisa. Ela cultivava muitas vezes a moral dentro da sua casa. Então, hoje em dia, até os pais põem os seus filhos na sua vida sexual, na sua vida, começa. Não. Antigamente, os pais tinham uma visão totalmente diferente. Então, a igreja hoje, ela ensina a pessoa, vamos dar exemplo, perdoar, que é o fato que muitos não faz. Vamos dar exemplo, está dentro da igreja, um passa perto do outro, já vi isso, outro não falar com o outro, achar que é a rainha da cocada preta, o rei da cocada preta. Não, se acha tão importante dentro de uma igreja que isso aí se chama falta de amor. Quando você entra numa igreja, isso também é pecado. A pessoa, quando você viu que a pessoa passou perto de você, você cumprimenta o teu irmão na igreja, cumprimenta a pessoa chega dentro de uma igreja, uma pessoa que vai visitar, eu vejo pessoas fazer, olhou, a pessoa entrou, daqui a pouco não abraça a pessoa. Por quê? Vamos dar exemplo, se entra um mendigo, um bêbado ou um viciado, piorou. Quantos pastores já se vestiu de mendigo, já entrou dentro da igreja para ver se a igreja tinha amor, e acabou a igreja caindo naquela cilada,
que o pastor queria mostrar, o que queria mostrar para eles, a falta de amor que eles tinham para com o outro. Porque é tão fácil eu amar quem me ama, é difícil eu amar quem me odeia. Isso que a Bíblia fala. Amar meu inimigo, nunca. Ele é meu inimigo, eu não vou dar amor. Mas a Bíblia diz que eu amo amar meu inimigo, eu ganho um galadão com Deus, eu tô kit com Deus, eu estou amando, Deus tá Deus. Então, quando tem coisas que precisa, o homem tem um tratamento. A igreja precisa ter um tratamento. Quando o pastor é espiritual, ele sofre, ele passa perseguição na igreja, ele começa a orar pela igreja, a igreja começa, ele põe uma igreja pequena, e daqui a pouco ele aumentou a igreja, porque ele orou, pediu a Deus, e Deus fez uma obra. Então, hoje, nós estamos falando sobre consequência do pecado, porque o pecado também, quando entra na igreja, ele destrói a igreja, destrói o ministério, bota desunião, bota, o que eu já falei, falta de amor, ele bota divisão dentro da igreja, um pastor se volta contra outro, começa a querer dividir a igreja, eu sou de Paulo, fulano é de Apolo, aí começa a criar dentro da igreja uma divergência e começa a criar, sabe o quê? Uma rebelião, que a Bíblia diz que é pecado de adultério, que é pior do que pecado de feitiçaria. Tipo assim, ó, a pessoa que está colocando a feitiçaria lá na cruzilhada lá, mas não lembra que dentro na igreja existe pecado de rebelião, que ele é comparado à mesma coisa. Então a Bíblia nos ensina assim. Aí começa, vamos dar exemplo, começa o outro querer queimar o outro, fulano está em pecado, fulano, às vezes a pessoa não está nem em pecado, a pessoa não está tão errada, ela cometeu um deslize, às vezes falou uma coisa que a pessoa não, quer dizer, coisas guardadas dentro do sentimento malicioso, está vendo o pastor, eu já vi muitas coisas acontecer dentro das igrejas, mas o que nós tiramos de experiência são os erros, que nos faz amadurecer. Não é o que a pessoa... Não, é os erros que nos faz amadurecer para a gente não cometer o mesmo erro. Então, a Bíblia diz que gera consequência. Então, nós estamos falando aqui de consequências, de falta de educação, falta de... Porque quem ama, ele está sempre perdoando. Então, nós hoje estamos falando sobre consequências, existe a consequência pecaminosa. A pessoa começa a manipular, como Davi tentou com a mente armar uma situação, mandou botar Urias na frente de batalha e mandou, mata ele, para mim ficar com a mulher dele. Assim tem pessoas, acontece a mesma coisa. Não é diferente do passado, não, porque o passado está sempre... Você pode acreditar uma coisa, que quando Deus perdoa, Davi, ele cometeu deslize, que ficou com a mulher do seu próximo, e Deus castigou a sua família, teve o estupro dentro da família de Davi, o próprio irmão de Davi, filho de Davi, estuprou a sua irmã Tamar, o pecado bissexto, quer dizer, que o próprio irmão existe hoje também, o pai desflorando a sua filha, e tio desflorando sua sobrinha, e o tio desflorando o seu sobrinho. Então, são coisas que são bíblico. A Bíblia é bíblico, não tem para onde correr. São coisas que, às vezes, a pessoa cita o pecado do outro, o erro. Você não sabe o que a pessoa passou na mão de alguém, você não sabe uma mulher que é estuprada, ela tem que fazer um tratamento, ou uma pessoa fazer um tratamento para poder, porque quando ela deita, quando ela lembra, ela passa a ter um trauma, cria uma revolta. Então, são coisas que você vê uma pessoa fazer as coisas, porque fulano é todo errado, mas você não sabe o que a pessoa passou lá atrás. O que levou ele a fazer aquilo, beber,
cheirar coisa, dependente de quem, uma maconha, aí fala, maconheiro, é isso. Então, você não pode julgar, porque você não sabe. Você pode hoje também estar na cadeira de julgamento, amanhã você pode ser você na cadeira de julgamento. Então você não julgue para não ser julgado, não condene para você não ser condenado. Então, Jesus Cristo está como advogado. Então, a consequência do erro, Deus perdoa, mas a língua do falador, ele vai estar sempre semeando discórdia, destruindo muitas... Imagina uma pessoa que é fofoqueiro, porque o fofoqueiro tem como você controlar ele. Sabe como você controla o fofoqueiro? Porque ele vem assim, fulano, você sabe o que aconteceu com fulano? Sei não, irmão. Fulano, você quer saber? Não, irmão, não quero saber, não. Não. Por quê? O fofoqueiro, ele quer argumento. Daqui a pouco, aí você também entra, vamos dizer, uma curiosidade. O que aconteceu, fulano? Não. Então, você, como homem de Deus, mulher de Deus, nem para ouvir essas pessoas, porque você vai sujar a tua veste espirituais. O fofoqueiro, ele, um dia, ele vai ser tratado com Deus. Então, ou ele para com a sua fofoca destruir pastor, destruir pessoas casadas, porque o fofoqueiro, ele tem em todo lugar. É como uma erva daninha. Ele dá em todo lugar. Não adianta, pode até no deserto a erva daninha dar. Então, quer dizer, a destruição, ela vem repentinamente. Agora, mas você pode, através do nome de Jesus, se cuidar, se proteger. Então, são consequências que você sabe que pode evitar. Então, nessa noite, nós estamos falando sobre consequências. Vamos dar exemplo. Estava lendo a Bíblia que Jó, capítulo 1, né? Nós vemos que Jó, frequentemente, ele fazia oferta ao Senhor pelos seus filhos. Seus filhos davam banquete, seus filhos davam festa, e Jó estava sempre fazendo a Deus sacrifício. Aí o que aconteceu? O diabo, a Bíblia diz, Deus perguntou para o diabo, de onde vem? Rodear, passear por ela. Observaste o meu servo Jó, que é justo e reto. Então, mas os filhos não eram de Jó, não era reto diante de Deus. Então, o que acontecia? Jó sabia dos pecados dos filhos. O que ele fez? Fazer sacrifício. Até um dia que veio a destruição na casa de Jó. Então, gerou o quê? A morte dos filhos de Jó. As filhas de Jó morreu, veio um vento, veio nos 4 cantos da casa e bofa, veio destruição na vida de Jó por completo. Mas Jó errou? Jó estava em pecado? Não. Os filhos estavam, mas Satanás veio para destruir. Então, Satanás, quando entra numa casa, é para destruir. Outra pessoa que nós vemos também que Deus teve misericórdia foi Ló. A mulher de Ló era uma mulher que vivia no luxo, no coisa. Então, entre os filhos os criados de Abraão e Ló, havia contenda. Então, até o dia que Deus mandou que Ló fosse, Deus falou no coração de Abraão, Abraão, despede o seu sobrinho, vai um para um canto, outro para o outro. Por quê? E até quando o olho da pessoa é grande, é olhudo, tem destruição também. Inveja também destrói. Então, o que aconteceu? Ló foi para Deus, Abraão chegou, Ló, olha só, existe a campina, existe o deserto. Para onde você quer ir? O Pedregais. Então, Ló falou assim, não, vou para a campina. Então, foi para o lugar que dizia ser um lugar bom. O que aconteceu? Ló foi cair dentro de Sodoma e Gomorra, lugar de destruição, de orgia, de coisas, de deuses estranhos, de feitiçaria, coisas que, né, Deus abominava. Chegou um dia, Deus mandou que chegou para Abraão, foi 4 que, né, 3, quer dizer, desculpa, 3, foi visitar. Aí Abraão, vou destruir, Deus falando para Abraão, eu vou destruir aquela cidade de Sodoma e Gomorra.
Aí Deus, Abraão, falou assim, Senhor, se tiver 50 justos. Não, pelo amor que... Aí foi descendo. Quando chegou, foi 5. Quem saiu da cidade? Foi as filhas de Ló, a mulher e ele. E o que aconteceu? Até os erros de Ló ficou para trás. A mulher de Ló, como tinha, Deus falou, quando você sair, não olhe para trás, ninguém. Quando foi visitar Ló, foi 2 anjos. Então, os anjos começou aquela cidade, começou a olhar os anjos com um olhar sedutor, com olhar... Não, então, Ló ainda preferiu dar as filhas dele para os pessoal da Sodoma, porque dá os anjos. Não, esses varão aqui, mas Ló, ele não sabia que eram os anjos. O que aconteceu? Os anjos chegou àquela cidade e mandou que a família saísse daquela cidade, quer dizer, saísse do pecado, quer dizer, a cidade corrompida, o homem corrompido, a mulher corrompida, o jovem corrompido, a igreja corrompida, ela não cresce. Então, gera tudo isso. Então, hoje nós estamos falando sobre consequências. Então, Jó e Ló é um referencial na nossa vida. Deus mandou que ele saísse de uma situação. Jó era justo, não tinha cometido pecado nenhum contra Deus. Ló também não tinha, mas foi ali, eu creio que foi um serviço de experiência. O que aconteceu? Ló saiu. A mulher de Ló olhou para trás, ficou petrificada. Tem pessoas que viram uma estátua de sal, né? Como exemplo para todo mundo, que aquele que olha para trás, aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, mas seguir à frente. Então, a mulher de Ló, ela ficou petrificada, Ló saiu com as filhas, mas só que o vírus do pecado estava com as filhas também de Ló. O que eles fizeram? O que elas fizeram? Embriagaram o seu pai e tiveram relações. É isso aí que nós vemos, essa consequência de famílias que às vezes têm relação com o seu próprio sangue. O que aconteceu para dar continuidade na família de Ló, né? Começou a ter relações, formou para que havesse uma geração. Houve 2 gerações malditas. Então, hoje a guerra, hoje nós vemos que Jacó também, temos referência que Jacó também Isaac foi enganado por Jacó, gerou perseguição na vida de Jacó, Esaú veio também, Jacó veio ser enganado, trabalhou 7 anos, teve uma mulher. Então, são consequências que nós vemos, que a Bíblia relata. Então, nessa noite, nós estamos falando de quê? De consequências. Então, pecado, ele gera consequências. Gerou na vida de Ló, pela desobediência, não. Mas por ele não saber escolher o que ele queria. E deixou o coração falar mais alto. Jó foi um homem íntegro, mas a família de Jó não era Jó. Então, não eram os filhos, teve uma consequência de história, mas Deus restaurou a vida de Jó. Deus, filho mais bonito, quer dizer, Deus, ele sabe. E fez até os amigos de Jó. Você falou mal de Jó, sem Jó ter cometido, com a pessoa que fala mal do outro, se o outro tem cometido, ele acaba gerando uma consequência também. Hein? O que Deus fez? Olha só, vocês não falaram bem do meu servo Jó. Então, chama o meu servo para que ele ore por você e vós abençoe ele. E o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Jó orou pelos seus amigos e a Bíblia diz que o cativeiro de Jó virou. Até a parentela de Jó foi
teve que dar o pente, deu herança, deu tudo, porque a herança das filhas de Jó foi maldita de Ló, quer dizer, de Ló, tiveram relações com o próprio pai. Então, gerou duas nações que não são mais... Isso aí é uma coisa que nós estamos falando de consequência da desobediência. Então, você, meu amado, desculpa algum erro aí, mas o que eu quero, meu recado é hoje. Antes de você fazer, entenda uma coisa, que você pode danificar alguém, que você pode destruir uma família, você pode destruir um amigo, você pode colocar algo que você pode fazer alguém pagar chorar. E a Bíblia diz, a justiça provém de Deus. Não precisa ser crente para Deus fazer justiça, não. Tá? Pessoas ficaram com raiva de mim e mandou um recado para mim e disse assim, olha só, avisa irmão Simar que eu vou lá no hospital, ele vai dar um derrame, ele vai dar isso, e eu vou lá orar por ele. Então, irmão, a sua palavra é sua sentença. Se você sentenciar uma pessoa que está inocente, sem a pessoa saber, sabe que a sentença pode ser sua. Então, a consequência é aí. A pessoa foi parar na cadeira de roda. Deus permitiu que a pessoa me pedisse perdão para mim poder, eu e outras coisas que as pessoas, muitas das vezes, fazia, não levanta o dedo contra o ungido e nem ungida. Como diz a nossa irmã do Nascimento, ungido de Deus não é só pastor, não. Irmã de oração é ungida, todos nós somos ungidos, de acordo que a gente usamos nossa fé para abençoar a vida. Estou falando que também a consequência da obediência pode gerar também consequência de bênção na sua vida. Então, faça seu comentário no nosso Facebook, faça seu comentário no nosso pedido de oração, né, no Facebook. Nós estamos aí com 2 canais novos, né? Nós estamos aí com o nosso site, né? Novos canais, nosso Twitter, conversando com o pastor Simar. Entra, vai lá, que nós temos nossos vídeos, nós temos aí, faça lá seu comentário, nosso blog oficial, nós temos também o nosso YouTube também. Então, você, com o pastor Simar, faça seu contato pelo e-mail também, né? Conversando com o pastor Simar. Então, tudo hoje gera... Vai aí, entra aí. Eu quero conhecer você, eu quero estar com você sempre. Nós estamos com convidados também, acesso ao nosso site também oficial, conversando com o pastor Simar. Quinta-feira, dia 29, assista Conversando com o pastor Simar. O biólogo Júnior Félix, com um tema, cuidando do planeta nos dias atuais, 29. E nós vamos ter aqui também, falando para as irmãs, ou para os, né, uma mulher de Deus também, a irmã Roberta, vai estar aqui também, falando sobre o trabalho dela, sobre a mulher trabalhadora, a irmã Cristina falou aqui sobre a mulher empreendedora, a nossa irmã France falou sobre a mulher também, da mulher na igreja, a nossa irmã Nanine falou também dos dons espirituais, tanto que ela prometeu que voltar. Então, tem o nosso irmão Eduardo Voronese também, nosso irmão Adriano falou sobre o corpo físico, Então, quer dizer, nós tivemos muitas surpresas aqui, né? E nós vamos ter mais. Isso vai depender de você. E nós também temos a nossa igreja, você pode ir lá nos visitar, lá tem os nossos irmãos, não vou citar os nomes, você vai lá para conhecer o nosso ministério. Vai lá, faz uma visita, não vai cobrar, você não vai pagar nada. Você só vai ouvir a palavra de Deus, só isso. E vai louvar a Deus junto comigo, junto com os irmãos, com a igreja, e
Tá aí o nosso horário de culto, tá? Você é o nosso convidado. E também tem uma novidade, né? Com o apoio da nossa é, site, o salão da nossa pastora Beth. Em breve lançaremos as nossas camisetas, tá? Para venda, como já falei aqui, para comprar terreno da nossa igreja. Você pode também nos ajudar comprando, encomendando também, porque a gente vai trabalhar com encomenda. Você quer igreja, você pode fazer pedido para mim, entendeu? Para o nosso irmão Jean também, Carlos, fazer. E nossa mídia, Pastor Simar da Costa, mídia, audiovisualização, contato, pastor. Nosso WhatsApp também. Tudo isso aí, irmão, é para a glória de Deus. Nós não queremos, como nós falamos, nós não pedimos nada, que nós fazemos com prazer a nossa live. Vocês têm acompanhado o culto aqui na casa do pastor Simar da Costa. Tem sido uma benção. Sábado tivemos, tem sido uma benção. E você pode colocar também, fazer seu comentário. O que você tem achado sobre os nossos vídeos, nossos comentários, nossos irmãos que têm vindo falar? O que você tem achado? O que você tem aprendido? Nós temos umas boas visualizações. Quero agradecer aí também a vocês que têm entrado de Vitória, também de outros lados, Nordeste, aonde você está fazendo do Rio. Irmão, você que é do Rio de Janeiro, entra aí, irmão. Faça seu comentário. Deus certamente vai estar com você. Totalmente, aleluia. Deus vai estar com você fazendo